Olá, pessoal do 8º ano do Instituto Ana Nery. Bom, nós vamos falar hoje sobre países subdesenvolvidos. Expliquei para vocês que a gente não está chamando mais esse termo subdesenvolvidos, a gente está tentando fazer essa substituição aí, lenta e progressivamente, por países em desenvolvimento, tá bom? Então, capítulo 5 de vocês, aí na página 62. Então, o capítulo 5, gente, ele começa aí, no caso, mostrando algumas coisas relacionadas ao subdesenvolvimento. Vocês vão ver aí, no caso, os países que não são considerados ricos, nem são considerados emergentes. Só revisando para vocês essa parte aí, para vocês entenderem. Países desenvolvidos são países, no caso, ricos, né? Que tem aí, no caso, uma boa expectativa de vida, uma boa renda, uma boa qualidade de vida e também aí, no caso, tem uma economia bastante elevada. Países emergentes. Como eu pedi para vocês pesquisarem aí a respeito de BRICS, né? Então, BRICS são países emergentes, mas a gente tem outros países emergentes também, tá, gente? Não são somente os BRICS. Países emergentes, países que estão em rápida ascensão, ou seja, estão subindo, estão emergindo, estão crescendo, tá? Então, quando eles estão crescendo aí sua economia, quando eles estão melhorando aí sua qualidade de vida e o seu desenvolvimento, eles não são ricos ainda, ou seja, não são desenvolvidos ainda, eles estão crescendo, então a gente chama eles de emergentes. Todos que não são desenvolvidos, todos que não são emergentes, a gente chama de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá bom? Então, a gente vai utilizar mais esse termo aqui, países em desenvolvimento, para que a gente tire aí, no caso, esse termo aos poucos, né? A gente possa ir, no caso, desmistificando essa questão de subdesenvolvimento, tá certo? Então, são países que a gente, no caso, considera aí como países pobres, tá bom? Então, ó, página 62 diz assim: o sistema capitalista provocou profundas alterações no modo de vida das pessoas, tanto nas relações econômicas, como na organização espacial, geográfica, e ocasionou sérias transformações na relação entre os países. Então, gente, o sistema capitalista, ele mudou aí, no caso, a vida das pessoas. Então, transformou aí países que, por exemplo, eram, no caso, dependentes de outros, né? Como, por exemplo, o Brasil, ele era um país dependente aí de Portugal durante muito tempo. Só que se a gente não tivesse o sistema capitalista, se a gente não tivesse aí, no caso, uma economia forte, né? A gente não ia conseguir ser independente, tá bom? A gente teve a nossa independência de Portugal, porém a gente ainda continuou muito tempo dependendo aí de países da Europa. Hoje em dia, o Brasil já é um país independente, porém a gente ainda continua, né, tendo relações comerciais aí muito dependentes de outros países. Mas essas relações comerciais não significa que nós estamos presos, né, como colônia de nenhum país, tá? A gente simplesmente convive aí com essa relação comercial. Se acontecer alguma quebra, por exemplo, nós temos relação comercial com os Estados Unidos. Se acontecer alguma quebra, a gente pode fazer relação comercial com qualquer outro país. Então, o capitalismo, ele fez com que, no caso, países desenvolvidos, né, perdessem aí algumas colônias, certo? Alguns países que antes eram dependentes deles. Vamos lá. Então, essas transformações resultaram do processo de desenvolvimento de alguns países, ocorrido a partir da Revolução Industrial até o século XIX. Lembrando que a primeira Revolução Industrial se deu no século XVIII. Então, os países eles começaram a produzir, né? No caso, começou na Inglaterra. Alguns países começaram a produzir e essa produção fez com que alguns países eles conseguissem aí um desenvolvimento rápido, tá bom? Se bem que o Brasil, gente, e outros países só conseguiram industrialização só a partir do século XX. Então, tiveram aí uma industrialização que a gente chama de industrialização tardia ou retardatária. Uma industrialização tarde, somente aí no século XX. Então, ó, lembrando, quando foi formado um vasto império colonial que foi mantido, mesmo após a descolonização, reafirmando o domínio dos países ricos e industrializados sobre os antigos países colonizados.
Então, mais uma vez, nós estávamos aí numa relação de dependência. Na primeira Revolução Industrial, quem tinha, no caso, poder aquisitivo, né? Os países que tinham aí um poder aquisitivo para colocar a Revolução Industrial no seu país, no caso, começou na Inglaterra e outros países foram aderindo à Revolução Industrial, então eles iam aí, no caso, fazendo com que países que não eram industrializados ficassem dependentes dele. Então, por exemplo, o Brasil ele passou um tempo sendo dessa forma. A gente fornecia matéria-prima para os países da Europa e comprava produtos industrializados da Europa. Então, a nossa industrialização, ela começou bem tarde, ela começou só a partir de 1930. Então, a gente não tinha industrialização, a gente dependia da industrialização de produtos industrializados de outros países, dos países desenvolvidos, tá bom? Então, ó, neste capítulo veremos que o resultado desse distanciamento resultou no surgimento do mundo subdesenvolvido ou periférico, marcado pela dependência econômica, financeira e tecnológica por profundas desigualdades sociais. Então, ó, ao mesmo tempo que a gente estava tendo um desenvolvimento rápido, né, e expansivo aí em todo o mundo, a gente estava aumentando aí a disparidade social. Essa disparidade, gente, essa diferença muito grande, tá? Essa diferença enorme aí entre países que eram industrializados e países que não eram. Países que eram desenvolvidos e países que eram subdesenvolvidos. Então, a gente não tinha ainda esse termo emergentes aí quando a gente teve o início aí da Revolução Industrial. Então, a gente tinha uma disparidade muito grande. Países ou eram ricos demais ou eram pobres demais. Bom, então, a gente tinha uma desigualdade aí bem grande. Uma desigualdade social, tá? Então, ó, o termo subdesenvolvimento representa as diferenças econômicas e sociais existentes entre países. Então, subdesenvolvimento. Por que sub? Porque ele está abaixo dos países que são desenvolvidos. Então, subdesenvolvido, abaixo desse desenvolvimento aí, no caso, conquistado por esses países ricos. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, os países da África e da Ásia passaram a declarar a independência política das colônias europeias. Gente, países da Ásia e da África passaram muito tempo sendo colônia de Portugal. Vários países eles não tinham independência. Por exemplo, a Índia é um país asiático que era colônia aí do Reino Unido. Eles só conseguiram a independência a partir de 1947. Então, ó, faz pouquíssimo tempo. Então, eles passaram muito tempo sendo colônia do Reino Unido. Vários países, né, colonizavam aí países da África e da Ásia. Então, ó, França, Portugal, Espanha, Reino Unido, eram os principais países aí que colonizavam aí os países da África e da Ásia. Então, eles não tinham independência, tá? Então, os países eles foram, com a ajuda da ONU, né, e com a ajuda de outros países, eles foram conquistando, no caso, a sua independência. Aí, nesse processo, as colônias lutaram por autonomia política e econômica, conquistando ou recuperando sua independência. Tem países que já eram independentes, ficaram sendo colonizados, explorados por alguns países europeus durante um tempo, e depois eles recuperaram sua independência. Aí houve então a universalização dos Estados-nações, isto é, surgiram centenas de países. Dessa forma, a opinião pública tomou conhecimento de imensas áreas globais que se encontravam em situação de pobreza e de miséria. Os diferentes estágios de desenvolvimento aceitos como naturais revelaram-se abissais. Gente, uma coisa abissal é uma coisa profunda, tá certo? Por exemplo, uma fossa abissal oceânica, a parte mais profunda do oceano. Então, quando a gente fala no caso, diferenças abissais, a gente está falando de uma diferença enorme, profunda. Então, apesar de sempre distanciarem os povos. Em 2016, a ONU reconheceu 194 países. Lembrando que ainda tem países que a ONU não reconhece, tá certo? 194 países como membros. No começo do século XX, apenas 50 nações compunham a Liga das Nações. Lembrando que Liga das Nações era uma forma de agrupar os países, né, antes de existir a ONU. A gente tinha a Liga das Nações até 1946. Em 1945, antes da gente terminar com a Liga das Nações, a gente criou a ONU.
Aí, ó, essa liga passou a contar com 78 países em 45, né? Aí, depois da descolonização da África e da Ásia, surgiram mais 100 nações. Vocês viram aí? Tinham mais de 100 nações que estavam sendo colonizadas e elas se tornaram aí independentes. Aí, mais antigos na Europa, os estados nacionais foram construídos através de conflitos e guerras, nas quais eram travadas batalhas de interesses no transcorrer de uma longa história. A maior parte dos novos estados formados no século XIX e XX fundou-se sob o modelo colonial e imperialista, fruto dos interesses das potências hegemônicas dominantes, no caso os países da Europa. Aí, por isso, a maioria das fronteiras entre os novos estados nacionais são consideradas artificiais, isto é, foram criadas pelas ex-metrópoles para conservar a estabilidade política e econômica, a fim de mantê-los dependentes de seus interesses. Então, tem país que está aí, no caso, com a fronteira artificial, ou seja, mostra que é outro país, mas continua totalmente dependente do país vizinho, ou então do país que antigamente era seu explorador, seu dominante, tá bom? Então, os demais aqui, gente, a gente vai continuar na nossa aula online, ok? Bons estudos!